Bem, pessoal, vamos então continuar nossa parte 2 da nossa aula de ensaio de extração, parte prática. Vamos ver um pouco agora sobre o equipamento, né, de ensaio de tração, tá? A máquina de ensaio de extração, né, que a gente viu que ela é projetada para tracionar a nossa amostra, né? A amostra tá aqui, é o vermelhinho aqui, né? Ela é projetada para alongar essa amostra a uma taxa constante, né? O símbolo de taxa de deformação é esse epsilon com esse ponto aqui em cima, tá? E da mesma forma de tanto a carga aplicada por meio da célula de carga, tanto os alongamentos por meio do extensômetro, tudo bem? Então aqui na figura a gente tem uma máquina da Instron, né? A gente vai ver um vídeo até sobre essa máquina, percebe que ela é mais moderna, né? Ela já tem um computador associado ao próprio equipamento aqui, tá? Eu acho que às vezes é interessante vocês já aprenderem o que tem de mais moderno aí nas indústrias, ok? Então primeiro a gente tem aqui load frame, né, ou quadro de carregamento, tudo bem? Essas estruturas de carga, né, de máquina de tração, elas podem ter uma configuração tanto de coluna única ou dupla, né? Então vocês podem ver que tem uma dupla coluna aqui nesse caso, mas poderia ser uma coluna única, né? A gente tem o software, né, que é onde a gente vai realmente configurar o ensaio, os métodos de ensaio e onde vai sair os resultados, tudo bem? A gente tem a célula de carga, que ela pode ficar em qualquer parte do sistema do trem de equipamento aqui, do trem de carga, mas aqui em cima ela está logo em cima, aqui esse vermelhinho aqui, né? Então o que é a célula de carga? É um transdutor que vai medir a força aplicada no corpo de prova. A gente tem o 4, né? Que são as garras. E aí, conforme a gente já viu em alguns casos, a gente tem uma ampla variedade de garras que podem fixar a amostra de diversas formas. Então pode permitir a fixação de amostra de diferentes dimensões, tamanhos e materiais, né? Materiais que podem ser polímeros, cerâmicos um pouco menos, né? E metais. E o quinto, que são os medidores de deformação, né? Que são tem diversos métodos aqui, né? Nesse caso é a laser, né? Não tem contato, mas existem diversos métodos para fazer a medição, né? A gente já viu o extensômetro de contato, né? Para fazer a medição da deformação, do alongamento do corpo de prova, tá? Então, essa medição de carga e deslocamento, a gente viu que a medição de carga é feita pela célula de carga e deslocamento geralmente ele vai ser feito por um medidor, né? Então, embora seja simples em princípio a ideia do ensaio de tração, né? Existem alguns desafios, alguns pontos que a gente tem que observar, principalmente com relação à amostra e a essa variação da dimensão dessa seção útil aqui, L0, tá? Então tem as formulinhas aqui de deformação convencional, tensão convencional, né? Mas tem algumas coisas que a gente tem que ver. A gente vai estar monitorando a seção central. Eu já falei isso para vocês, né? Que esse comprimento de referência, no qual a tensão vai ser criada, vai ser uniforme nessa região, né? E para isso a gente tem que essas regiões mais externas, né? Elas têm que ser maiores, tem que ter uma área de seção maior, né? De modo que as tensões aqui vão ser menores. Isso vai acabar concentrando a tensão nessa região central, que é o que a gente quer. Se não tiver isso, pode ser que concentre a tensão nas garras aqui, ou próximo das garras. Isso pode geralmente resultar na falha, né? Nessa região, uma deformação prematura nessa região, não é o que a gente quer. E esse slide, basicamente, eu já abordei, pessoal, na primeira aula, né? Então, várias geometrias diferentes são possíveis, eu já apresentei a maioria delas para vocês. Olha aqui já entra mais a questão do trem de carga, né? Do equipamento que a gente usa para fixação da amostra, né? Então, a gente tem a amostra aqui antes do ensaio e aqui após o ensaio fraturada, né? Um aspecto meio de taça cone aqui, né? Tem alguns equipamentos que a gente usa para fixar, né? Aqui é um exemplo aqui do Deutsche Pons, é um site bem legal, vale a pena vocês darem uma olhada conferida aqui, tá? Nesse site tem alguns vídeos esquemáticos de ensaio de extração, também de dureza, entre outras disciplinas. A medição de carga primeiro, né, que é o que está azul, e deslocamento. Então a gente tem que pensar primeiro que o nosso ensaio de tração, ele tem o que a gente chama de um trem de carga, né? Do qual a amostra faz parte, né? Então a amostra é o specimen aqui, né? Tá aqui em inglês. Esse trem ele pode ser bem complexo, tá, pessoal? Ele pode envolver um sem fim giratório, que seria uma rosca parafuso, tá? Tudo bem? Esse centro aqui, tá, pessoal? Ele pode envolver uma cruzeta, né?
que a gente também chama de crossheads, né? Então aqui crosshead, moving crosshead, esse travessão aqui, né? E ele pode envolver uma placa base, né? Que seria essa stationary base aqui, né? Bem, assim como as garras também fazem parte desse trem de carga, tá? Então a mesma força que vai estar sendo aplicada na amostra que vai estar sendo transmitida por todo esse trem de carga. E se vocês lembram que eu falei nos slides anteriores, né? Todos os componentes vão estar sujeitos a uma deformação elástica, né? Então, se a gente vai medir a carga e vai medir o deslocamento, a gente tem que considerar uma calibração aqui, né? Então, a medição dessa carga ela é direta, mas a medição do alongamento não é tão direto assim. Mas uma calibração aqui vai se fazer necessário, tá? Se a gente for medir o deslocamento, né? Então, aqui vamos aceitar que é mais direto. A célula de carga já faz essa medição direta do carregamento. Mas para o deslocamento, né? E aqui tem uma célula de carga, que a gente tem até um ensaio da Instron também. Tá escrito aqui, ó, Instron 3365. Do composto de coco, aqui as medidas nem estão padronizadas, tá, pessoal? Mas um exemplo do material natural, por exemplo. Então, às vezes a gente vai ter que pôr um dispositivo de medição para medir o deslocamento, que é um desafio aqui, né? Então, a gente pode medir desde daquela ideia do travessão desse crosshead aqui, né, dessas cruzetas subirem, ou a variação da rotação de uma unidade sem fim, né, o deslocamento de travessão, conforme eu falei, e medir de forma bem robusta aqui, né, bem grosseira, vamos dizer assim, né. A gente tem que considerar a calibração de conformidade, porque todo o conjunto do trem de carga aqui está sujeito a uma deformação elástica, né. E aqui a calibração pode ser feita, né, pessoal, se a gente usar uma amostra que tem uma rigidez conhecida, né, e garantir que ela permaneça elástica, faz os ajustes no equipamento, no maquinário aqui, de forma que se faça uma calibração e desconsidere esses fatores contribuintes do equipamento. Basicamente o que a gente tem que fazer é subtrair do deslocamento medido a contribuição, né, devido à complacência do trem de carga, né, que é o inverso da rigidez. Aqui no caso a gente usaria uma amostra de rigidez conhecida. Tá? Então, se for fazer a medida sem extensômetro, sem medidores, a gente tem que fazer uma calibração. E existem as formas de a gente usar os dispositivos, né? Ou seja, a gente considera esse movimento do travessão. Aqui o quadradinho ficou quebradinho, né? A gente já viu esse medidor aqui, né? É um medidor da Instron nesse caso, mas é um extensômetro de contato, tá? Que é o tipo grampo aqui, né? Então esses extensômetros, eles vai tirar essa nossa preocupação com o equipamento, elimina essas preocupações de conformidade do sistema e o alongamento vai ser medido só onde o extensômetro está alocado. Então, à medida que a amostra vai sendo puxada, o extensômetro aqui também vai sendo deslocado, vai medindo o que acontece, tá? A gente tem os extensômetros de grampo, que basicamente tem um grampo aqui, né, de contato. Então a amostra está em contato com a amostra, está pressionado na amostra. E o de deformação, que são colados na amostra com adesivos. Esses de deformação, eles têm uma excelente precisão, mas eles têm um intervalo de aplicação baixo, né? Eles são mais úteis para campo elástico, né? Não muito para deformação plástica. Então, os extensômetros de grampo aqui são mais utilizados, tá? Além disso, a gente tem outros dispositivos, tá? Como os transdutores de deslocamento variável linear, LVDTs, né? A gente tem os medidores de correntes parasitas e a gente tem extensômetros de varredura a laser, né? Tem outros, né? Capacitores de placa paralela, configurações óticas interferrométricas, tem vários. A questão é que aqui a maioria deles não tem contato com a amostra, né? Então, isso é bom, porque a amostra fica livre para poder sofrer a deformação que ela tiver que sofrer, não tem contato com o extensômetro, né? Esses extensômetros aqui, eles têm uma resolução da ordem de 1 micron, né? O extensômetro a laser a gente pode até ver aqui nessa figura, né? Então, são feitas marcas aqui na amostra, né? E se acompanha o movimento dessas marcas, né? Geralmente uma marquinha branca, com uma pinta, com uma tinta, né? E observa no computador, o laser faz a varredura e você vai observando a variação desses pontos e vai medindo o deslocamento da amostra, né? O computador faz isso automaticamente por meio de correlação de imagem digital. Tudo bem? Então vamos às etapas, tá? Entendemos um pouco o equipamento, vamos às etapas do nosso ensaio de tração, tá? Primeiro, liga a máquina de ensaios, né? Se ainda não estiver ligada, é claro. E aí a gente aguarda alguns minutinhos para estabilizar, porque é uma máquina bem robusta, tá? Tudo bem? Simples. Inicialmente a gente vai medir a largura, a espessura do nosso corpo de prova, ou seja, a nossa seção útil.
bem como o comprimento dela, tá? Que eu não sei se está escrito aí, né? Pelo menos 3 vezes tira um valor médio, tá? É interessante, né? Porque embora as amostras elas tenham que ter as dimensões especificadas, né? A gente tem que considerar as variações de tolerância aqui, tá, pessoal? Então por isso que a gente faz essas medidas sempre que a gente vai fazer o ensaio de tração, porque isso vai influenciar na carga, na tensão, né? E na deformação de engenharia ou real que a gente estiver calculando. Para isso a gente vai usar um equipamento chamado paquímetro, vocês já devem ter ouvido falar. Esse aqui é o que a gente costuma chamar de paquímetro de engenheiro, né, que ele é digital. Mas tem paquímetro de físico também, que ele não é digital também, mas é bem tranquilo de usar, tá, pessoal? Então mede as dimensões. A gente abre o software do nosso computador e coloca essas medidas em milímetro, né, geralmente em milímetro. A gente fixa a amostra entre os dois cabeçotes, tá? Por meio das garras adequadas que a gente tiver. E aqui é interessante que a gente aplica uma pequena tensão de ajuste, tá, pessoal? Na amostra, uma vez que ela foi presa, a gente aplica uma tensão de ajuste para, de certa forma, alinhar o corpo do sistema, tá? Se a amostra não estiver bem alinhada, né? Se não tiver um bom alinhamento aqui para o ensaio, né? A amostra vai estar sujeita durante o ensaio a esforços que não sejam uniaxial, né? Numa direção só. Então pode ser que esteja em um estado de triaxialidade, né? De tensões. Isso vocês devem ver bem em mecânica dos sólidos, tá? Onde a gente tem essa condição de triaxialidade no ensaio de tração? Só depois do empescoçamento, porque aí você tem aquele empescoçamento, ali naquela região começa um estado triaxial de tensão que leva à fratura. Mas até então, a gente tem um estado uniaxial. Então, para evitar esses esforços, por exemplo, de torção, né, na amostra, a gente tem que favorecer esse alinhamento, tá, da amostra. Caso contrário, pessoal, o ensaio tem que ser invalidado, o equipamento tem que ser ajustado e aferido. Tudo bem? Na sequência, extensômetro. Precisamos colocar os extensômetros, seja um extensômetro mecânico, seja, por exemplo, um extensômetro a laser, a vídeo, né? Então a gente faz as marcas, né? Se for a laser, a gente tem que fazer as marcas antes, ou por adesivos de marcação, tiras de marcação, antes de colocar o corpo de prova nas garras, tá? E interessante que o extensômetro ele pode ser preso, se for esse mecânico, até o final do ensaio, ou a gente pode simplesmente após se for extensômetro de deformação, por exemplo, ou o mecânico mesmo, a gente pode retirar até o limite de escoamento, né? Tudo bem? Na sequência, olha aqui, tem um extensômetro aqui, e aqui já ocorreu a fratura já, né? Então percebe o extensômetro, ele abriu junto com a amostra, né? A gente vai determinar os parâmetros do ensaio. Então quais são os limites de carga, a gente vai até a fratura, não vai, né? Até quanta carga vai ser aplicada aqui. E principalmente a taxa de deformação, né? Isso é bem importante a gente especificar a taxa de deformação. Se vai ser 10 a menos 1 segundos a menos 1, se vai ser 10 a menos 3 segundos a menos 1, 10 a menos 4 segundos a menos 1, isso vai depender, tá? A gente zera a carga e a tensão no painel de controle, uma vez que a gente fez todos esses ajustes, né? Isso pode ser feito em alguns casos na interface do software, né? E a gente inicia o ensaio, né? Basicamente a gente aperta o botão de ensaiar e o ensaio começa, né? Então, a amostra começa a ser alongada. É importante ficar atento aqui no ensaio, se algo incomum na curva aparecer, algum comportamento muito estranho, você automaticamente para, né, o ensaio, né, para evitar acidentes. Na sequência a amostra vai fraturar, a máquina para sozinha, né? A gente tem que remover as peças da amostra fraturada das garras. E aí a gente encaixa elas de volta para medir o comprimento final, tá? Da região útil. Né? A mesma coisa a gente pode fazer também com o diâmetro final para a gente conseguir calcular a redução de área. Tudo bem? A gente salva os dados fornecidos pelo computador, tá? E por meio desses dados a gente calcula aqui. Claro, a gente vai ter que plotar aqui a curva tensão-deformação, mas a gente vai calcular as principais propriedades mecânicas obtidas a partir do gráfico. Tá? Isso já fica para a próxima aula, que a gente vai ver com mais calma. Tudo bem? A gente pode obter tanto a curva de engenharia como a real, ok? Então, pessoal, vamos ver aqui um procedimento experimental, né? Um videozinho. A gente viu o passo a passo do nosso ensaio. Vamos ver aqui um guia né, com base na STM, né? Da máquina Instron, né? Eu vou deixar o som bem baixinho para eu poder comentando com vocês enquanto eu pauso o vídeo, né? Basicamente ele vai apresentar para vocês várias máquinas aqui da STM, né?
para ensaio de materiais metálicos aqui, máquinas da Instron, desculpa, tudo bem? Então aqui percebe que esse aqui tem um extensômetro mecânico, né? Mas ele se abre, né? Um pouco diferente daquele. Então a célula de carga, agora a amostra, né? O extensômetro, as garras, né? E a capacidade aqui é 50 kN, né? Esse é o software que é utilizado aqui. Você seleciona a norma, né? Que a gente viu que é a STM E8. Né? Então cada software vai ter os seus detalhes. Percebe que aqui, ó, é apresentado o deslocamento, tá até negativo aqui, mas isso aí não começou, e a carga está muito próxima de zero aqui. Então ele seleciona diversos, né? Então eu falo aqui, ó, essa norma tem uma grande variedade de tipos de corpos de prova, né? Como a gente pode ver. Ele faz a medição aqui da amostra em 3 regiões, em três lugares, né? Aqui a medição já é inserida automaticamente, né? Mas geralmente a gente tem que inserir manualmente no software, né? Coloca a amostra no equipamento, né? Prende nas garras, né? Coloca o extensômetro ali, né? Pode ficar até o final, pode ser removido durante o ensaio. E o ensaio começa, né? E percebe que o extensômetro ele vai também se deslocando. Nesse caso ele saiu antes da fratura, né? Percebem isso? E aqui o ensaio continua e gera quebra, né? Aqui é outro equipamento, né? Então a célula de carga, amostra, extensômetro, vídeo aqui nesse caso. Aqui ele usa garras hidráulicas, né? 250 kN, né? Olha só que interessante, ele vai fazer marquinhas aqui na amostra com uma canetinha branca, tá? Uma tinta, né? E aí por meio de vídeo o deslocamento vai ser mensurado aqui, né? Que é diferente, olha só, uma alta precisão, né? Com o extensômetro com vídeo, né? Não tem contato mecânico. Então esses dois pontinhos aqui vão ser mensurados, né, no computador. Conforme eles vão se deslocando, vai sendo medido aqui o quanto a amostra se desloca. Então olha que interessante aqui. Esse é o gráfico sendo gerado, né? Você tem todo o deslocamento, a força, né? A tensão já é até calculada aqui com base na área que você inseriu no ensaio, né? E o gráfico que é a região elástica, né? E toda a região plástica que vai se estendendo aqui. Acho que está o que? 19% aqui, né? Até chegar na fratura, né? Ó, o corpo de prova fraturou, o ensaio finaliza, né? Automaticamente. Aí tem mais uma amostra aqui. Nesse caso o extensômetro do tipo clip, né? Apresentou 300 kN, né? Mesma coisa, né? Você vai determinar. Nesse caso ele apresenta uma marca. Fiz uma marquinha aqui com um martelinho. Apenas para poder colocar o extensômetro nessa região. Prendeu nas garras, né? Colocou o extensômetro de clip nessa região. E aqui o ensaio pode começar. Você pode remover a qualquer momento, né? O extensômetro. Retira a amostra, né? Pode fazer as medidas aqui das regiões. Você junta as regiões, mede a seção útil onde você marcou e mede a redução de área aqui que aconteceu. Esse é um gráfico, por exemplo, de tração que é gerado. Essa é uma tabela, né? Que geralmente um técnico vai te fornecer numa empresa, tá? E é basicamente isso, esse vídeo aqui, pessoal. Tudo bem? Então, vamos ver um pouco de ensaio de extração de polímeros agora, pessoal, tá? A norma brasileira para o ensaio de extração de polímeros é essa. A norma NBR ISO 62593 de 2018. E ela recomenda basicamente 3 configurações diferentes para corpo de prova, tá? Isso vai depender do tipo de polímero. Se é do tipo 1, que é esse aqui que a gente está vendo aqui, a gente usa muito para polímeros à base de resinas termofixas, né? São materiais mais duros, né? São polímeros mais rígidos, com menor alongamento, tá? Então tem essa estrutura aqui, com o comprimento da seção útil de 60 milímetros. Já tem o tipo 2 para os polietilenos PVC e outros polímeros com alongamento mais elevado. E o tipo 3 para os polímeros termofixos moldados, né? Sempre que a gente fala de termofixos, são materiais mais rígidos, né? Então aqui tem o tipo 2, né? Para os que tem um alongamento maior. E o tipo 3, né? Olha, o formato parece uma gravata borboleta aqui, é um pouco diferente, né? Esse também, né? Então a amostra também varia quando a gente sai dos metais para os polímeros. Lembrando que os materiais cerâmicos não são muito ensaiados em tração, pois eles são muito frágeis, né? Acabam não tendo boa resistência em tração.
Aqui algumas dimensões que a gente pode utilizar para esses corpos de prova plásticos, para os 3 tipos que a gente apresentou, né? O interessante aqui é o comprimento total mínimo, né? Então 150 milímetros pelo menos é o comprimento total mínimo, tudo bem? Entre outras medidas aqui, né, que devem ser seguidas. A gente pode ver um ensaio do polímero igual a gente fez para o metal. Vamos dar uma olhada. Vou baixar o volume aqui. Ele vai apresentar o ensaio, acho que é o vídeo mais curto para polímeros, tá, pessoal? Então, as máquinas são muito semelhantes, né? Os itens das máquinas são semelhantes, né? Não tem muita diferença aqui, né? É claro que a máquina aqui precisa ter uma potência um pouco menor, né? Ela não precisa de muita força para quebrar um polímero comparado com o metal. A mesma coisa, você seleciona o método, a norma que está sendo utilizada para o ensaio, né? Olha que interessante isso aqui, né? As amostras são feitas por corte, né? Tem uma prensa que faz o corte das amostras porque os polímeros são mais fáceis. É como se fosse uma usinagem aqui, né? Então a gente acaba usando essas prensas para fazer o corte das amostras, né? Mas pode ser também injetada já os corpos de provas, né? Então olha só, gera um material de uma espessura fixa, vai lá e corta, né? Percebe que eles são mais flexíveis. Então é medido aqui, isso já vai automaticamente para o software, mas não necessariamente, né? Pode ser que tenha que ser alocado, né, manualmente. Faz essas marcas no polímero. E aqui é interessante, pessoal, que ao contrário dos metais, os metais não tem problema, porque a caneta tende a não danificar a superfície do metal. Mas no polímero a gente tem que usar canetas ou tintas aqui que não danifiquem a superfície, tá? Porque caso a gente use uma ponta muito seca, um material que acabe riscando, isso pode concentrar tensão nesse caso, né? Pode gerar um risco que concentre tensão e a trinca se inicia ali, né? Mascarando os verdadeiros efeitos do ensaio. Para metais isso é mais difícil, né? Porque o metal é mais resistente, né? Então a caneta não gera deformação alguma no metal. Mas o polímero, como ele é menos resistente, ele pode acontecer isso. Então faz essas marcações. A gente já viu, né? Por caso dos metais, né? Esses pontinhos, eles vão ser monitorados monitorados a laser, né? Pela cor, dá para perceber, né? Então aloca ali, percebe que a amostra não estava bem alinhada, né? Ela estava até um pouco torta. Se a gente for perceber a carga que chega o ensaio, ele chega no máximo a 20 megapascal, né? E olha como ele se alonga, né? E olha as marcas aqui, acompanhando as marcas aqui, né? Que interessante. Então ele chega num grande alongamento, mas a tensão é bem baixa, né? Comparada com o outro ensaio. Então percebam, não sei se vocês viram que ele quebrou aqui, né? Opa! Ó, ele vai esticando, né? Diferente do metal, ele quebra, né? Até sai do porta-amostra aqui, né? Novamente aqui o relatório que é obtido desse ensaio, muito parecido com um dos metais, né? A gente vai observar um pouco mais calmo isso na próxima aula, tá? Ele diz aqui que você pode usar vários tipos de garras, né, para diferentes tipos de materiais. Então aqui tem outro tipo de máquina, né? A Instron ela é especialista nesse tipo de equipamento. Esse equipamento prende a amostra de uma forma diferente, ó. Né, tem um roller aqui, né, que acaba prendendo a amostra. Coloca um extensômetro mecânico nesse caso, né? E se realiza um ensaio do material polimérico aqui. Só clicando no botão na tela, né, no computadorzinho, como se fosse um grande tablet aqui, né? E percebe que o extensômetro vai aumentando junto com a extensão, o alongamento do corpo de prova, né? Até chegar, possivelmente, aqui a fratura, né? Certo, pessoal? Não tem muita diferença para o ensaio, né, dos materiais metálicos. Então, agora que os metálicos, os polímeros, a gente pode fazer finalizar basicamente a aula aqui, falando um pouco das vantagens, né, do ensaio de tração. Grande facilidade de aplicação, né? A gente percebeu que tem uma grande flexibilidade de método, né? A gente pode ensaiar vários tipos de materiais, né? Tubos, arames, polímeros, metais. Tem diversos tipos de garras, né? Que a gente pode utilizar, apesar de a gente ter que seguir a norma, né? A gente tem uma grande amplitude de informações que a gente pode obter, uma grande quantidade de propriedades mecânicas. A gente pode utilizar em praticamente todos os materiais, né? Com algumas exceções dos materiais frágeis aqui.
Esse equipamento aqui é uma EMIC, é uma máquina do estilo da Instron, né? E é a máquina que a gente tem no nosso laboratório. Não exatamente esse modelo, mas eu mostrei no vídeo da primeira aula, e na sequência eu vou mostrar para vocês, mas é o modelo que a gente tem, uma EMIC, né? Para fazer ensaio de tração. A gente vai utilizar muito ela no nosso curso, ok? Algumas considerações aqui finais, tá? Sobre resultados, informações de normas técnicas, né? É que o carregamento ele não pode ser muito rápido, né? Dessa forma, senão, se ele é muito rápido, acaba não tendo essa distribuição da carga para todos os pontos do corpo de prova, da seção útil do corpo de prova, acaba não tendo esse equilíbrio de esforços, né? Isso geralmente também é controlado por norma, né? Tem uma certa taxa que vai depender do modo de elasticidade do material, tá? Não é tão importante vocês decorarem isso, mas saiba que você não pode fazer o ensaio muito rápido, né? Pode gerar algumas distorções aqui. Geralmente eu já falei 10 a menos 3 até 10, vamos lá, 10 a menos 4 até 10 a menos 1 segundo a menos 1, né? Se for 1 segundo a menos 1 já é um ensaio bem rápido, tá? 10 segundos a menos 1 é muitíssimo rápido, é quase um tiro, tá? Então geralmente é 10 a menos 3, né? A potência de menos 3 segundos a menos 1, ok? E outra coisa que é interessante, após o ensaio finalizar, a gente tem que validar o ensaio, né? Basicamente fazer uma observação visual do cabeçote da amostra, né? Aquela onde a gente prende a amostra, né? Se tiver esse amassamento aqui, né? Ou alguma deformidade na rosca ou na região aqui que a amostra foi fixada, isso pode ser um indicativo de acontecer algum processo de deformação plástica nessa região, o que acabou não gerando aquela deformação uniforme na região central da amostra, né? Então, nesses casos, o ensaio deve ser ignorado, né? E o resultado não deve ser confiado, tá? Então, deve-se fazer aqui um novo ensaio, né? Para que não ocorra esse tipo de problema, ok? Isso é bem simples de visualizar. E finalizando nossa aula, um resumo geral. No fundo, a gente tem um ensaio de tensão-deformação, né? Tensão em megapascal, tensão de engenharia, deformação milímetro dividido por milímetro adimensional, né? Um aço inox. O ensaio de tração é amplamente utilizado para a obtenção de diversas propriedades mecânicas, muito utilizado principalmente para os materiais metálicos e poliméricos. A gente obtém, por meio do ensaio de tração, a curva tensão-deformação, né? Existem normas, né, para a gente fazer esse ensaio, e principalmente que padroniza, né, as dimensões dos corpos de prova. O ensaio, a gente viu que ele tem alguns itens, né, a máquina, né, o equipamento do ensaio, tem uma célula de carga, tem as garras, tem o medidor de deformação de diversos tipos, tem o software, né, tem todo o frame load, né, load frame, o quadro de carga, né. Pode ter outros equipamentos mecânicos em geral, mas esses são os equipamentos principais aqui. Ok, pessoal? Então é basicamente isso por hoje, tá? Vocês vão ter mais uma aula teórica com o professor Enori, né? Essa semana. E semana que vem a gente vai ver uma outra aula de ensaio de tração, onde a gente vai aprender a trabalhar um pouco com os dados gerados de um ensaio de tração. E aí a gente vai ter o nosso segundo relatório, tudo bem? Na sequência tem mais uma aula do professor Enori, que eu acho que ele vai trabalhar um pouco com exercícios para vocês. E depois eu volto com o ensaio de tração a quente, né? Que é um ensaio um pouco atípico, ok? Era isso que eu queria passar para vocês. A próxima parte da aula é a parte no laboratório da UDESC. Então, dá uma respirada e vamos para a próxima parte.